E aí, Xerri? Esse vídeo eu vou falar sobre você que não quer mais saber de transar com seu marido. Você não sente vontade, tá aí sempre se esquivando, achando que isso é normal, que o fogo apagou e tudo mais? Ai, que bobagem. Olha só, eu sou a Bia Moretti, uma mulher que foi conseguir gozar com meu marido só depois do segundo casamento e com 28 anos de idade. Nesse perfil, eu ajudo mulheres a chegar lá com o marido em 5 minutos. Se você acha que essa mulher, já aperta aqui no gostei, no coraçãozinho, já segue o perfil para não perder nenhuma das dicas que eu vou trazer aqui para você. Por que o seu fogo pelo seu marido acabou e você nem tem mais vontade de transar? E a resposta para essa sua não vontade de transar com seu marido é muito simples. Sabe o que acontece? Depois de um tempo, o estímulo diminuiu, tanto de você quanto dele. Então vamos pensar, se não existe estímulo, por que você teria vontade? Porque olha só, quando vocês se conheceram, quando vocês estavam lá no início do relacionamento de vocês, você não conseguia tirar as suas mãos dele. Você não conseguia parar de pensar nele. Muito menos deixar de pensar que você poderia ter uma noite, um almoço, alguma coisa, algum momento gostoso com ele, certo? E vocês não iam perder a oportunidade de transar. Só que agora a vida aconteceu, os filhos aconteceram, tudo isso aconteceu. E sabe o que acontece? Principalmente a nossa cabeça aconteceu. Então, a gente acaba deixando de pensar naquilo, como diria lá, aquela personagem lá da escolinha do professor Raimundo, que você só pensa naquilo. Pois é, a gente para de pensar naquilo. Então, o nosso desejo também diminui. E o nosso corpo como um todo vai aderindo a isso. Então, o que a gente precisa principalmente imaginar é que quando a gente deixa de sentir vontade, quando a gente deixa esse sentimento ir embora, quando a gente deixa de estimular esse sentimento e essa vontade, algumas coisas podem acontecer. E essas coisas não são nada legais. Primeira coisa que pode acontecer, e aí eu vou falar do seu lado, você pode estar pensando que você já não curte mais tanto seu marido, que ele não é bem assim do jeito que você imaginou. Você começa só a prestar atenção nas coisas ruins que ele tem. Você começa a prestar atenção só nos defeitos que ele tem. E esquece por que você, em algum momento na sua vida, quis estar ali com aquela pessoa. Então, de verdade, a gente transar com o nosso marido é fundamental para que a gente mantenha a sanidade num casamento, para que a gente não enlouqueça. E nesse momento, eu devo estar falando algo pra você que você deve estar pensando aí do teu lado. Pelo amor de Deus, eu não aguento aquele homem. Como é que eu vou dar pra ele? Então é o seguinte, o que você precisa fazer é pensar que podem acontecer coisas bem piores. Por exemplo, você começar a achar que o moço da farmácia dá mais atenção pra você que seu marido. Já aconteceu? Aquela pessoa que te trata super bem lá no supermercado, o menino lá que ajuda a pegar as frutas, ele é mais solícito que o seu marido. Aquele amigo no trabalho te escuta mais do que o seu marido. E você começa a imaginar que talvez uma relação extraconjugal seja a saída para isso. E talvez até uma separação. Mas será que vale a pena de verdade tudo isso? Porque, olha, eu vou dizer, eu me separei e não foi nada fácil. Aliás, a minha separação foi um desastre. Eu achei que estava tudo bem, a gente sentou, conversou, eu disse, olha, eu não quero mais. Ele disse, não, tudo bem. Eu falei, eu vou voltar para casa da minha mãe. Ele veio na casa da minha mãe, nós conversamos e 6 meses depois eu estava tomando uma liminar de busca e apreensão da minha filha. Então, não é nada fácil. Não tô dizendo pra você que tem problema com o marido que é abusivo, que você deva permanecer, tá? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que se o problema for você simplesmente não ter mais a transa com ele, não transar mais com ele, não ter vontade de transar, não pode ser motivo para que você queira uma separação, por exemplo. Então, se você ama seu marido, bora lá. Segundo problema que pode acontecer, o seu marido pode fazer uma relação extraconjugal. E não é nada legal. Eu também já passei por isso. E aí o que acontece? Primeiro, você fica sendo taxada de idiota, né? Você vira a idiota. Porque todo mundo sabe, menos você. E você fica com aquela cara de pata. O que eu vim aqui para dizer para você é que existe uma maneira para que você que gosta do seu marido, que ama o seu marido, mas que não suporta mais dar para ele, existe uma maneira
de você mudar essa situação. E essa maneira é muito mais simples do que você imagina. Essa maneira tá aí dentro da tua cabeça. Você acredita nisso? Pois é. Eu também não acreditava nisso. E a hora que eu comecei a usar, eu comecei a perceber que dava certo. Que tava só aqui, ó, dentro da minha cabeça. Eu só precisei começar a usar as minhas fantasias, as minhas vontades. Eu comecei a prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo ao meu redor e usava aquilo para me estimular, para voltar a ter aquela vontade que eu tinha lá no início de transar com meu marido onde quer que a gente estivesse. E eu preciso dizer para você que naquela época eu não gozava com ele, mas a vontade que eu tinha de dar para ele era uma loucura. Então eu comecei a usar a minha fantasia. Eu comecei a usar as minhas histórias e isso fez uma diferença que você não pode acreditar. E eu vou falar mais um pouco sobre isso em outros vídeos aqui. Vou contar algumas experiências, inclusive, para você entender sobre o que eu tô falando. E mais importante, quando você começa a usar a sua própria fantasia, você começa a ter muito mais vontade. Você começa a recuperar aquele fogo que você tinha quando vocês acabaram de começar a namorar, quando vocês acabaram de casar, que é na verdade uma das coisas que a gente mais busca durante todo esse período que a gente tem aí de relacionamento. Então, para que você não perca isso, para que você nunca mais perca a vontade de transar com seu marido, ou até que você tenha o ímpeto de ir lá e chamar ele para ir para a cama. Quanto tempo que isso não acontece, hein? Faz tempo. Então, para que isso volte a acontecer, para que você comece a fazer isso, inclusive, é só você usar a sua fantasia. É só você usar o desejo que você tem aí dentro da sua cabeça. E esse fogo vai voltar. E aí eu vou pedir uma coisa para você. Se você também tem esse problema, se você também sofre por causa disso, comenta aqui para mim, coloca aqui nos comentários. Ou se você tem algum outro problema aí na sua relação, de não conseguir transar com seu marido, ou não conseguir gozar com seu marido, se você tem alguma dúvida, esse aqui é um perfil aberto para que você possa conversar diretamente comigo e eu possa conversar diretamente com você. Porque já que a gente não pode fazer isso em lugar nenhum, nós vamos fazer aqui na internet mesmo e tá tudo bem, tá certo? Então, segue meu perfil para que você receba mais dicas como essa ou para que a gente consiga conversar um pouco mais. Coloca nos comentários aquela pessoa, aquela amiga sua que você sabe que também tem esse problema, mas que vocês não conversam muito sobre isso. E se tiver as inimigas também, compartilha com elas, sabe por quê? Porque mulher que goza não quer briga com ninguém. Então, bora lá! Até o nosso próximo vídeo.